Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos voltando, com os vídeos do canal Formação Católica. Vocês vão ver durante o tempo que algumas coisas mudaram. Estou conseguindo ir arrumar algum lugar melhor, com iluminação, algum lugar decente para a gente poder gravar. Tem outras coisas aí que quem viu o short de divulgação já viu, que tem de novo. Então, além das formações, a intenção é fazer momentos aí de oração, é gravar também novenas e outras coisas aí que vocês derem sugestão. Então a gente está voltando, graças a Deus, e se Deus quiser a gente vai conseguir manter uma frequência maior de vídeos aí, tá? Bom, nós já tínhamos iniciado alguns vídeos sobre os sacramentos e a intenção é nas próximas semanas concluir esse assunto. O porquê disso? Todos nós recebemos os sacramentos e muitas vezes nós recebemos os sacramentos porque faz parte de um rito social, faz parte de um costume, mas nós não entendemos realmente o que é o sacramento, o que significa, enfim. Então nós vamos aprofundar um pouco nisso, tá? Hoje nós vamos falar de um sacramento que é popularmente conhecido como o sacramento da extrema unção. Criou-se o hábito, infelizmente, entre as pessoas de quando alguém está doente ou vai fazer alguma cirurgia e tal. Se chega o padre, a pessoa já entra em desespero porque ela pensa que não, se chamou o padre é porque não tem mais jeito e eu vou morrer. Se algum parente dá a sugestão de chamar um padre, logo tem um que já aparece e fala: que isso, Deus me livre, para que isso? Você está querendo que a pessoa morra? Porque infelizmente criou essa mentalidade que o sacramento da unção nos enfermos é um sacramento de morte, que quem recebe é porque está morrendo e não tem mais jeito. E nós vamos ver que não, que é um sacramento que prepara a pessoa para a morte, se for da vontade de Deus, mas também é um sacramento de cura. É um sacramento de cura física, pode ser um sacramento de cura espiritual. Então é importante que nós tenhamos conhecimento disso para, no caso, algum parente nosso, ente querido nosso, ou até mesmo nós, nos encontrarmos em alguma situação de doença, alguma situação de cirurgia grave, nós possamos com tranquilidade, ou nós chamarmos um padre, ou pedirmos para algum parente, alguém, chamar um padre para poder ministrar esse sacramento. Então veja, nós vamos ver hoje qual que é o fundamento bíblico do sacramento. Tenham em mente que os sacramentos, nenhum sacramento foi inventado pela igreja. Todos os 7 sacramentos que a igreja tem, a igreja reconhece como sendo de instituição de Cristo. Tá? Diferente do que são os sacramentais, tá? Os sacramentos, todos foram de instituição de Cristo. Então todos têm um fundamento bíblico. Então é importante isso, porque às vezes nós não temos essa noção e pensamos que foi a igreja que inventou. Quando na verdade não. Nós estamos fazendo aquilo que Cristo mandou fazer e que a igreja sempre fez desde o início. E o sacramento da unção nos enfermos, nós vamos ver isso daí. Tá? Então nós vamos ver o que o catecismo fala sobre o sacramento. Então quem pode receber o sacramento, quem pode ministrar o sacramento, porque cada sacramento existe uma pessoa certa, um ministro certo para poder ministrar o sacramento, não é qualquer um que pode fazer. Tá? Quais são as graças que esse sacramento concede? Tá? E o porquê que ele é um sacramento de cura e esperança. Não é um sacramento de unicamente preparação para a morte, mas é um sacramento também de esperança. E é um sacramento que faz com que a pessoa cresça na fé, através do sofrimento dela. Porque, veja, o sofrimento ele sempre esteve presente na nossa vida e às vezes a gente não entende o porquê que nós sofremos, o porquê que passamos por doenças, o porquê que passamos por dificuldades. Então nós achamos às vezes que é injusto que eu estou passando isso porque Deus esqueceu de mim, quando na verdade não.
a doença, tudo que acontece na nossa vida, Deus ele pode usar aquilo para o nosso bem, para o nosso crescimento. Inclusive as doenças, os problemas, as dificuldades. E o porquê disso? Quando nós ficamos doentes, nós nos encontramos numa situação de dificuldade, nós lembramos da nossa fragilidade, dos nossos limites, da nossa dependência, dependência das pessoas e, sobretudo, dependência de Deus, e até daquela realidade da morte. Porque quantas pessoas e quantas vezes nós não vivemos uma vida ignorando que a morte existe? Quando, na realidade, nós podemos morrer em qualquer momento. Hoje pode ser o último vídeo que eu estou fazendo. Entende? Então, nós nunca sabemos quando que vai ser a hora. Então, nós temos que estar sempre prontos, porque quando nós menos esperarmos, como diz a Escritura, o ladrão ele vem. Tá? Então, essa realidade da doença e do sofrimento lembra disso. Que nós somos frágeis, que nós somos dependentes e que um dia nós vamos morrer. E, portanto, nós precisamos estar preparados para isso. Tá? Então, veja, apesar de tudo, apesar do sofrimento ser uma consequência do pecado, Deus ele mostra, através do cuidado que ele tem com nós, através do sacramento da unção dos enfermos, que apesar de tudo, ele não abandonou o ser humano. Mesmo que às vezes ele não impeça o sofrimento, ele vai mostrar, através do sacramento, que ele está junto, que ele entende. E o porquê disso? Porque o próprio Filho de Deus, Deus feito homem, ele se encarnou e ele sofreu. Então todas as dificuldades que nós passamos, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas doenças, Deus sentiu isso na carne. Ele passou por doença, ele passou pelo sofrimento e ele passou pela morte. Então ele sabe como é e ele não abandona o ser humano. Enquanto Jesus esteve andando conosco, encarnado, nós vemos diversas vezes que ele cura os doentes, ele cura os leprosos, ele cura o paralítico. Então, ele sempre teve esse carinho. Mas é importante notar que a cura não era a cura, pura e simplesmente. A cura dependia, entre aspas, da fé da pessoa para que pudesse acontecer. Então, nós temos que acreditar que eu tô passando por dificuldade, por algum momento difícil. Ótimo, mas eu tenho fé que Deus conhece a minha dor, que Deus sabe o que eu passo e que Ele pode sim me curar. Ou, se Ele não me curar, Ele usar desse problema que eu estou passando para eu crescer no amor. Tá? Então, vejam, nós temos aí o fundamento bíblico do sacramento da unção dos enfermos. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Acompanhe então a leitura. Um de vós está doente? Chame os anciãos da comunidade para que rezem por ele e o unjam com azeite, invocando o nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o fará levantar-se. E se cometeu pecados, serão perdoados. Vejam, essa passagem da carta de Tiago, ela já mostra tudo o que o sacramento contém. Então, se está doente, algumas traduções vão usar o termo presbítero. Então, se um de vós está doente, chame os presbíteros, que são os padres, o bispo. Ele vai rezar pelo doente, ele vai impor as mãos e ele vai ungir com óleo. É feita a unção, um óleo na mão e na cabeça. Tá? Feito isso, ele será curado. E se cometeu pecados, os pecados serão perdoados. Aí que está um ponto importante. Quando nós vamos fazer alguma cirurgia, ou até uma pessoa já de idade, acamada, tudo,
é importante que se chame o padre, porque veja, só pode ser o padre ou o bispo. Diácono, ministro extraordinário, não pode ministrar o sacramento. Então é competência própria dos padres e dos bispos. Tá? Então é importante que se chame um padre ou um bispo enquanto essa pessoa está lúcida. Né? Porque junto com o sacramento, ela pode se confessar e ela pode receber o viático, que é a comunhão. Tá? Caso não seja possível sofrer um acidente, a pessoa já não está mais consciente, está em coma, enfim, já não tem mais como se confessar, o sacramento da unção dos enfermos, ela tem esse poder que nós vemos de perdoar os pecados. Tá? Então veja o cuidado que Deus teve. Né? No último momento, nós temos a possibilidade de, através do sacramento que ele instituiu, recebermos o perdão dos pecados. Né? E se for da vontade dele e para o nosso bem, para o bem da nossa alma, recebermos a cura física, né? daquela doença. Mas, caso contrário, caso realmente tenha chegado a nossa hora de partir, nós vamos com o sacramento recebido e com os pecados perdoados. Então veja a importância disso. Vamos parar com esse medo de o fulano ficou doente, vamos chamar o padre. Não chama porque senão... Não, chama o padre. Às vezes é a última chance da pessoa, dela se redimir, dela ter o perdão dos pecados, dela receber a comunhão. Então chame o padre. Tá? Não tenhamos esse medo. E quem que pode receber esse sacramento? A pessoa que vai fazer uma cirurgia grave, tá? A pessoa que já está acamada, né? Doente, enfim, com alguma doença grave, seja ela novo, seja idoso. Tá? É um sacramento que pode receber várias vezes. Por exemplo, a pessoa está com câncer. Ela recebeu o sacramento da unção dos enfermos, passou um tempo, essa pessoa melhorou. Ótimo. Se por um acaso essa pessoa recair novamente, ela pode receber o sacramento novamente. Tá? Então não é algo que se recebe só uma vez. Durante a vida, sempre que houver algum risco, pode ser solicitado ao padre ou ao bispo que ministre o sacramento da unção. Tá? E nós vemos isso, que o catecismo ele vai reforçar aquela ideia bíblica, né, de curar os enfermos. Então a igreja recebeu isso do Senhor. Os apóstolos receberam isso do Senhor. Curai os enfermos. Tá? Então é essa a missão da igreja. Pois bem, recordando algumas coisas, tá? Quem pode ministrar o sacramento? E isso é muito importante, porque existe na igreja a função do ministro extraordinário da bênção, tá? Que são leigos que recebem o ministério para poder fazer exéquias, enfim. É importante ter a consciência, o sacramento da unção dos enfermos, você pode rezar pelo doente. Isso é um fato. Mas só quem pode ministrar o sacramento é o ministro ordenado. O padre ou o bispo, nem o diácono pode. Tá? Então, às vezes a pessoa chega lá bem intencionada, com óleo bento, tudo. Não, eu vou aqui, tudo bem, pode. Mas lembre-se, o sacramento só é válido quando ministrado por um padre e por um padre ou por um bispo. Ok? Pode ser ministrado várias vezes durante a vida, não precisa ser uma vez só. Tá? É um sacramento de cura, se for da vontade de Deus, ele pode curar a parte física da pessoa, e é um sacramento de perdão dos pecados. Se essa pessoa chegar no fim da vida dela, ela estará com os pecados perdoados e pelo menos ali o purgatório vai estar garantido. Né? No mais, é importante que nós nos preparemos sempre, né? Estejamos sempre preparados com essa consciência da nossa fragilidade. Porque hoje estamos bem,
Hoje temos saúde, mas só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Então, veja a doença como algo que lembra da nossa dependência de Deus, da nossa fragilidade humana, que a vida aqui nessa terra, ela é um sopro, né? Então nós temos hoje para amar a Deus, nós temos só hoje para não pecar, nós temos só hoje para poder nos confessar, e caso formos acometidos por doença, nós temos aí esse instrumento dado por Deus, que é o sacramento. Espero que tenha ficado claro, né, a origem, o fundamento, né, e a importância desse sacramento. Peço que nesse retorno do canal você divulgue esse vídeo, você se inscreva no canal e nós vamos continuar aí a série de vídeos aí sobre os sacramentos. Deus abençoe você.